Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 12, versículo de número 1. Nós, nesse mês de janeiro, pela graça de Deus, iremos finalizar o estudo de Números com a igreja. Estudo este que nós estamos desde o segundo semestre, aonde tantos temas diferentes já foram abordados, até porque quando nós temos essa proposta de trazermos então uma sequência expositiva de ministrações, cada livro da Bíblia aborda, por mais que o livro em si tenha um tema específico daquele livro, mas durante o desenrolar da história ali narrada, nós temos, obviamente, vários assuntos e temas que são abordados. E é interessante porque hoje nós vamos abordar um tema um tanto quanto sério. E quando eu digo um tanto quanto é porque na realidade é muito sério. E o bom de nós estudarmos de maneira sequencial é que de fato nós estamos aqui nos submetendo e nos expondo a palavra de Deus para aprendermos a respeito de todos os temas. Quantos podem dizer amém por isso? Eu já ministrei aqui nessa casa anteriormente, inclusive na ceia passada, na ceia do mês de dezembro, nós ministramos acerca dos capítulos 13 e 14, e eu pulei o capítulo 12, por que eu pulei o capítulo 12? Justamente porque quando eu chegasse no capítulo 16, o capítulo 12 tem o mesmo tema que o capítulo 16, então por isso que eu pulei o capítulo 12, porque hoje eu quero falar sobre o 12, o 16 e o capítulo 17, vamos ler a palavra de Deus. Desses 3 capítulos, o único que eu vou ler inteiro é o 12, então acompanha comigo, os outros eu vou ler apenas alguns versículos. Vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. A escritura diz assim: falaram Miriam e Arão, diga comigo, Miriam e Arão, contra Moisés, diga comigo, contra Moisés. Agora olha aqui, antes de nós continuarmos a leitura, você sabe que Moisés é o líder do povo de Deus, você sabe que esse povo está na caminhada rumo à terra prometida. Miriam e Arão nada mais são do que irmãos de sangue de Moisés, e aqui nós temos então um episódio que aconteceu, envolvendo os 3 irmãos, Moisés, Arão e Miriam. A escritura diz, que falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Obviamente, como eu estou lendo em uma versão arcaica, é necessário que haja uma explanação. Esse tomar a mulher aqui significa se casar. Mulher cuxita nada mais é do que uma mulher etíope, ou seja, Moisés se casou com uma mulher etíope. Mas a grande questão é que Moisés então estava cometendo um erro, porque ele não deveria casar com uma mulher etíope, porque ele estava se casando com uma mulher gentia. Eu acredito que é de conhecimento de todos, se não a maioria, que gentio significa todos aqueles que não são judeus. Por exemplo, nós brasileiros somos gentios, porque nós não somos judeus. Portanto, o peso de uma pessoa gentia no Antigo Testamento é um peso diferente de uma pessoa gentia no Novo Testamento, porque pela graça de Deus no Novo Testamento, a porta do Evangelho foi aberta aos gentios. Lembra disso? Quando Deus envia Pedro para pregar na casa de Cornélio, naquele dia acontece o Pentecoste dos gentios. Eu sei que a gente ama Atos 2, mas nós como brasileiros deveríamos amar muito Atos 10, porque é o nosso Pentecoste. Atos 2 foi o Pentecoste dos judeus, mas Atos 10 é o Pentecoste dos gentios. Mas o fato é que aqui Moisés então estava fazendo algo ruim. Por exemplo, se você é solteiro e você é crente, deixa eu te contar algo. Se você se casa com uma pessoa que não professa a mesma fé que você está cometendo um grande erro, pois um reino dividido não prospera. Como que você vai ter comunhão, como que você vai ter bases elementares para criar os seus filhos, sendo que uma pessoa está indo por um caminho e a outra pessoa está indo por outro caminho?
A própria palavra de Deus condena o jugo desigual. Esse não é o tema da minha ministração, mas eu só estou aqui tecendo esse comentário, tendo em vista a abordagem específica desse versículo. Vamos voltar para o versículo de número 2, quem está comigo, dá um glória a Deus aí onde você está. Eu amo estudar a palavra de Deus. Versículo número 2, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? E aqui você vê escorrendo assim, né, no canto da boca, aquele fel, sabe assim, você já entendeu, né? Não tem falado também por nós? Aí o final do versículo 2 está escrito assim: o Senhor ouviu. Deixa eu te contar uma coisa, até arregaçar a manga aqui, olha aqui para mim. Miriam e Arão poderiam tratar da questão em âmbito familiar, mas decidiram não. Decidiram trazer a questão para um âmbito que não lhes cabia. Por quê? Porque como irmãos, eles poderiam chamar o irmão e falar: meu irmão, você está cometendo um erro. Mas infelizmente, a postura, e principalmente no desenrolar do texto, nós vemos que é mais a postura de Miriam, é uma postura de condenar e questionar a liderança de Moisés, que havia sido estabelecida por Deus. Então, olha o problema. Moisés cometeu um erro, mas agora Miriam está questionando a posição que Moisés ocupa, sendo que esta posição foi estabelecida pelo próprio Deus. Isso é algo muito sério, isso é algo muito grave, e por mais que daqui a pouco eu quero trazer aqui alguns princípios, vamos apenas terminar a leitura, porque como eu disse, esse capítulo eu me propus a lê-lo. Verso 3 diz que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós, 3, sai a tenda da congregação. E saíram eles 3. Verso 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, olha o que Deus fala, olha que coisa interessante que Deus vai falar, vem comigo, verso de número 6, ouve agora as minhas palavras, Miriam, Arão, se entre vocês há algum profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então Deus vira para Arão e Miriam e fala, olha, se tiver algum profeta aqui no nosso meio, você sabe como que eu falo com os meus profetas? Eu vou fazer com que eles tenham uma visão, ou eu vou fazer com que eles tenham um sonho, e eles vão ouvir a minha voz, através dessa visão, ou desse sonho que eu vou dar para eles. Mas o verso 7, Deus continua e diz, todavia, não é assim que eu falo com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Posso te dar uma boa notícia? Gente, só porque o tema é rebeldia, está todo mundo com medo? Eu posso dar uma boa notícia ou não? Nós vamos tomar a ceia, sim ou não? Na ceia, sabe o que você celebra? Não apenas a aliança que você tem com o seu irmão.
Eu falei, não apenas porque a gente celebra isso também, sim ou não? Por isso que nós tomamos a ceia juntos em família. Mas na ceia nós celebramos a aliança que Deus tem conosco. Eu quero te contar uma coisa. Eu não sei se você percebeu, mas a fala de Deus é o seguinte: vocês estão querendo tocar em Moisés? Pois eu quero dizer para vocês, quem toca em Moisés, toca em mim, porque eu tenho uma aliança com ele. Eu quero te contar uma coisa, você é como Moisés. Na realidade, com muito amor e carinho, todos nós somos muito piores do que Moisés, porque muito longe. Alguém aqui porventura já falou com Deus face a face? Mas olha aqui para mim, nós erramos. Quando eu digo que nós somos como Moisés, é porque Moisés errou. Não estamos aqui para falar gravidade ou mérito do erro específico desse capítulo, mas o fato é que mesmo quando eu e você erramos, Deus não nos abandona por causa dele. Por isso, hoje quando você for tomar a sua ceia, você pode celebrar a comunhão que você tem com Deus, porque os seus pecados são perdoados, e apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, quem quiser tocar em você, estará tocando no próprio Deus, porque você é nascido de Deus. Isso aqui não estava no esboço, não. Então, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Verso 9, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Você percebe que existe um arrependimento de Arão, uma consciência de Arão. Verso 12, ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Verso 13 diz então que Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detido 7 dias fora do arraial e depois recolhido. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu. Diga comigo: o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Por mais que alguns comentários já foram ditos enquanto nós estávamos realizando a leitura, nós percebemos aqui que existe um problema de rebeldia. Rebeldia por quê? Porque existe um questionamento por detrás. Você sabe que, olha aqui para mim, existe algo que você precisa de aprender na sua vida. Nem todo questionamento é uma rebeldia, muito pelo contrário, muitas vezes, a maioria dos questionamentos não são rebeldias, é apenas um desejo sincero no coração, de talvez ter um aprendizado, entender uma situação, e não tem problema. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que às vezes se colocam em uma posição de ficarem ofendidas ao serem questionadas. Você não precisa ficar ofendido quando alguém questiona algo. Então diga comigo: nem todo questionamento é rebeldia. Está claro isso? E te digo mais, quanto mais você aprender a lidar com pessoas que questionam, mais você mesmo vai crescer. Você já viu aquele ditado? Pessoas que nunca ouvem, inevitavelmente vão se cercar de pessoas que nunca vão falar nada. E o tipo de pessoa que o tipo de atitude que você tem mediante algumas circunstâncias, muitas vezes vai também diretamente influenciar no tipo de pessoa que vai caminhar ao seu lado. Então, se você quer pessoas que simplesmente nunca falam nada para você, você pode continuar, se sentindo ofendido toda vez que alguém faz uma pergunta. Mas quanto mais você tem paciência, amor, resiliência a questionamentos,
mas também você vai ter do seu lado pessoas que pensam, pessoas que argumentam e pessoas que podem ser uma bênção na sua vida. Então, eu faço questão de tecer esse comentário para ter o entendimento de que questionamento não é rebeldia. Agora, a outra parte da história é que sempre a rebeldia começa com um questionamento. Diga assim comigo: toda rebeldia começa com questionamento. Então, se você perceber, a rebeldia de Miriam, ela se iniciou e se fez presente no momento que ela fez uma pergunta: espera aqui, por que Deus fala através de Moisés? Então, nem todo questionamento é uma rebeldia, mas toda rebeldia começa com um questionamento. Agora, irmãos, se existe algo que nós precisamos nos atentar, é que, dentro de todo esse contexto, nós precisamos de simplesmente reconhecer um fato, que toda liderança sempre cometerá os seus erros. Diga comigo assim: toda liderança, diga assim, inevitavelmente, sempre cometerá erros. Por quê? Por quê? Porque os líderes são seres humanos, criatura. Então, se você está em busca de um líder perfeito, acorde, você nunca terá. Você nunca vai ter um líder perfeito na sua casa, você nunca vai ter um líder perfeito no seu trabalho, você nunca vai ter um líder perfeito na igreja, porque líderes são seres humanos. E ainda te digo mais, em algum dia, quando você for um líder, você vai lembrar do que eu estou falando. E eu te digo algo, a palavra do Senhor, tem um versículo que eu amo que diz que: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós a eles também. São palavras de Jesus, descritas tanto por Mateus quanto por Lucas. A grande questão é que a maneira como você trata alguém, nada mais é do que a representação da maneira com a qual você gostaria de ser tratado, se você estivesse na posição daquela pessoa. Então, por exemplo, todo tipo de benignidade que você tem para com o seu líder, vai representar o desejo que você tem de que as pessoas sejam benignas a você quando você se tornar um líder. Assim como se também o seu olhar é sempre aquele olhar maldoso, ou aquele olhar fechado, acredite em mim, um dia você pode estar na posição dessa pessoa, e você vai errar, porque você é um ser humano. Você sabe que muitas pessoas usam uma frase, um ditado, que o erro do líder é sempre um teste para o liderado. Eu mesmo já ouvi essa frase várias vezes na igreja que eu frequentava, já ouvi essa frase em outros contextos, que não eclesiásticos, e digo para você, eu concordo com essa frase. Por quê? Porque, por exemplo, no dia que um cônjuge, eu vou sair um pouco do líder e do liderado, no dia que um cônjuge comete um erro com o outro, eles estão vivendo a lua de mel, acabaram de se casar, estão no contexto de lua de mel, você está achando que ele é perfeito, até ele cometeu o primeiro erro. No dia que ele comete o primeiro erro, o erro do seu cônjuge é o seu teste, não é o teste dele. Uai, por que não é teste dele? Porque é erro dele. Como é que é teste sendo que ele errou? É erro, erro é erro, teste é teste. Se ele erra, o teste é seu. Quando você erra, o teste é dele. Agora, tem gente que se sente injustiçado, porque está num teste, porque o outro errou. Filho, isso não é injustiça, isso é a vida. E isso vai acontecer o tempo todo em relações humanas. E também, e muitas vezes, em relações humanas entre líder e liderados. O erro do líder é sempre um teste para o liderado. Agora, vamos lá. Ninguém aqui, hora nenhuma, a palavra de Deus está falando que você tem que aplaudir o erro do líder, ou você tem que, enfim, ser conivente. Não, você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer. Você tem que tratar da maneira correta. Por exemplo, o erro de Miriam foi que ela tratou da maneira errada, ela tratou no âmbito errado.
Agora, o problema não é só aqui a respeito do tratamento, mas foi o coração e a atitude que ela teve. Então, amados, lembrem-se sempre que todo líder cometerá erros, porque líderes são humanos. E lembre-se sempre que todas as vezes que um líder comete um erro, aqueles que estão debaixo dessa liderança estão sendo testados em submissão ou em rebeldia. E como eu disse, não estou aqui dizendo que existe um respaldo bíblico para que a submissão signifique a conivência com o pecado, muito pelo contrário. Agora, se você perceber algo que nos chama a atenção, é que aquela pessoa que Deus usou para que Miriam fosse curada, ficasse curada, foi o próprio Moisés. Vamos, antes de comentar sobre isso, voltar no fato de que a mão de Miriam ficou leprosa. Diga comigo assim: a rebelião, ela produz lepra. Como assim? Presta atenção, olha só. Você sabe que no Antigo Testamento, e até mesmo no Novo, existem algumas citações com relação à lepra, e que muitas vezes nós fazemos associação da lepra com pecado. Inclusive, eu aqui mesmo nesse púlpito, um dia eu já fiz um paralelo entre as 7 semelhanças da lepra com o pecado. Não vou fazer aqui novamente, mas enfim, o fato é que, qual que é, no contexto aqui da lei judaica, a maior característica de um leproso? No contexto da lei judaica, é que o leproso, ele sempre se afasta. O leproso, ele sempre se isola. O leproso, ele sempre está fora da comunhão. Vou te contar uma coisa. Uma grande característica de pessoas rebeldes é que elas não conseguem ficar em plena comunhão com o resto do corpo. Elas se isolam. As pessoas rebeldes, elas têm uma característica de querer viver em uma redoma de vidro, porque elas morrem de medo de alguém invadir um lugar, quando na realidade para elas aquele lugar é um lugar de proteção. Você sabe, muitas pessoas, elas acabam indo por um caminho de rebeldia, justamente por terem sido machucadas, decepcionadas, frustradas, e isso faz com que elas se isolem, mas o isolamento nunca vai levar à cura, o isolamento sempre vai levar à rebeldia. Por isso que eu ministrei aqui, no encerramento da Emmaus Conference, um brado de Deus para a igreja do Senhor: saia da extremidade, vem para o meio, porque é no meio que a sua mão é curada, amém? Olha que interessante, eu quero dizer para aqueles que são investidos de liderança, estou falando aqui para pais. Se você é um pai, você é um líder. Se você é um marido, você é um líder. Se você é uma mãe, você é uma líder. Se você é um empresário, você é um líder. Se você é um líder eclesiástico, você é um líder. Olha aqui para mim, a pessoa que Deus usou para curar Miriam foi Moisés. Sabe o que isso significa? Que Moisés perdoou o erro da sua irmã. Moisés perdoou o erro daquela pessoa que simbolizava um liderado. Eu quero dizer algo para você: grandes líderes são perdoadores. Que o Senhor nos dê um coração de perdão. Você sabe por quê? Porque, olha aqui para mim, deixa eu dizer algo. O seu coração de perdão tem poder para curar a rebeldia na vida de uma pessoa. O rebelde, ele só é rebelde até encontrar um líder cheio do Espírito, até encontrar um líder perdoador, até encontrar um líder que pode ter sido o alvo da rebeldia, mas que libera uma palavra de vida. Quando alguém se levanta contra você, você sempre vai ter 2 opções: você pode liberar sobre essa pessoa palavras de morte, ou você pode liberar sobre essa pessoa palavras de vida. Você sabe que o cristianismo sempre vai começar quando você libera palavras de vida para aqueles que erraram contra você.
porque ser um cristão é ser um pequeno Cristo. E a última consideração que eu quero fazer do capítulo 12 do livro de Números é que enquanto Miriam esteve leprosa, o que aconteceu? Vem comigo aqui para o versículo. Vem aqui comigo para o versículo 15. Foi em um daqueles momentos que eu peço para você repetir, o versículo 15, eu pedi para você repetir algo. Aqui diz assim: assim Miriam foi detida fora do arraial e o povo, olha aqui para mim, a rebeldia, ela para o mover de Deus. Um lugar aonde a rebeldia está se manifestando, é um lugar que fica paralisado, e não anda rumo à terra que Deus separou para aquele povo. Então, amados, rebeldia é algo muito sério, porque rebeldia tem o poder de parar aquilo que Deus está fazendo, porque Deus não pode se mover em um lugar onde a rebeldia se faz presente. Você sabe por que não? Porque eu quero te contar uma coisa que é muito séria, porque a rebeldia é aquilo que está no coração do inferno. A rebeldia é, segundo Deus, um pecado mais terrível do que o pecado de feitiçaria. Por quê? Olha aqui para mim. A rebeldia, irmãos, foi o pecado de Lúcifer. Qual foi o pecado de Lúcifer? Rebeldia. Diga comigo: o pecado de Lúcifer foi rebeldia. Portanto, Deus não pode se mover aonde existem pessoas que estão tendo o coração de Lúcifer. Por isso, o povo não andou enquanto Miriam estava leprosa. Eu vou até agora te mostrar que, infelizmente, a rebeldia também contagia outras pessoas. Vem comigo para o capítulo 16. Mas eu estou tecendo esse comentário para você, porque eu quero chamar a sua atenção do quão sério é a rebeldia. Vamos agora para o capítulo 16, e embora eu não lerei o capítulo todo, mas eu vou te contar a história, eu quero ler apenas os primeiros versículos, e depois eu vou encerrar o culto narrando a história do capítulo 17. Capítulo 12, então, nós temos a rebeldia de Miriam. No capítulo 16, nós temos a história de outra rebeldia, a rebeldia de Corá, Datã e Abirão. Algumas traduções, eles usam o nome Coré, então ou Corá ou Coré está correto. A rebeldia de Datã, Coré e Abirão, e é uma rebeldia muito terrível, eu vou te contar por quê. Vamos lá, versículo de número 1. Corá ou Coré, filho de Izar, número 16, filho de Coate, diga comigo, filho de Coate. Então você lembra que se ele é filho de Coate, ele é um coatita, e você se lembra que Coate era um dos 3 filhos de Levi, lembra disso? E está aqui, filho de Levi. Tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, diga comigo, filhos de Ruben. Então olha só, o primeiro versículo já nos passa então uma informação, que é uma informação relevante para nós entendermos o tamanho daquilo que está acontecendo. Dessas 3 pessoas que lideram uma rebeldia em Números 16, nós temos um filho de Levi, um levita, que é Coré, e Datã e Abirão, filhos de Ruben. Agora, se você parar então para meditar e ruminar no que isso nos mostra e no que isso significa, é que Coré
se é descendente de Levi, é um levita. Ou seja, é a rebeldia de alguém que foi escolhido por Deus para servi-lo no tabernáculo. É como se, entenda algo, é a rebeldia de alguém que é chamado para ser espiritual. Por outro lado, quem é Rúben? Eu posso tecer duas considerações a respeito de Rúben. Estava pensando enquanto eu li isso aqui hoje. Em primeiro lugar, Rúben era uma daquelas 4 tribos que simbolizavam a liderança perante as 12 tribos. Lembra que no começo do livro eu ensinei para você que quando o povo se organizava no acampamento, as 12 tribos se organizavam de tal maneira que de 3 em 3 se ajuntava a cada ponto cordeal. 3 tribos ao sul, ao norte, ao leste e ao oeste, lembra disso? E eu disse para você que dessas 3 tribos sempre tinha uma tribo que era a líder daquele grupo. Rúben era uma tribo líder. Então você tem aqui uma rebeldia de líderes. Outra consideração também que mostra o tamanho da liderança de Rúben é que dos filhos de Jacó, Rúben era o primogênito. Ou seja, Rúben era líder porque ele era o primogênito. Então nós temos aqui uma rebeldia de líderes. E a Escritura diz que levantaram-se perante Moisés. Sabe com quantas pessoas? Com 250 homens dos filhos de Israel. Sabe que tipo de homens? Príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta. É uma rebeldia de líderes. Datã, Coré e Abirão não estavam sozinhos, estavam com outros 250. Além disso, você percebe algo, que não eram quaisquer pessoas, eram pessoas como Datã, Coré e Abirão, eram pessoas de influência, varões de renome, príncipes da congregação. O capítulo vai narrar o final desse povo. E aí eu já te conto uma outra coisa também. Nunca na sua vida dê um diagnóstico espiritual apenas pela quantidade de pessoas que está levantando uma bandeira. Tem muita gente que quer tacar pedra só porque tem muita gente tacando pedra também. E aí você conclui que se tem muita gente tacando pedra, logo aquela pessoa que está recebendo a pedra é digno da pedra. Talvez até seja, mas você precisa entender que não é porque tem uma grande quantidade de pessoas falando uma coisa, que aquela coisa está certa. Uma mentira contada repetidas vezes não se torna verdade, continua sendo mentira. Tem alguém comigo? E eles se levantaram contra Moisés, se levantaram contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. Olha que legal, o discurso deles é verdadeiro, o discurso deles é certo. Você concorda comigo que toda a congregação é santa, sim ou não? Sim ou não? Então eu vou terminar de ler esse versículo para soltar uma coisa aqui. Basta, pois que toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Tudo verdadeiro, tudo verdade. Aí eles terminam falando: por quê? Aí começa a pergunta. Nem toda pergunta é uma rebeldia, mas toda rebeldia começa com uma pergunta. Por quê? Pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Espera aqui, por que esse Moisés e Arão aí são diferentes? Por que eles têm algo que nós não temos? Todos nós somos iguais. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe qual que é uma característica de todo rebelde? É que muitas vezes o rebelde usa várias verdades como muletas.
para esconder o coração rebelde que ele possui. Ou seja, ele defende a tese a respeito da igualdade das pessoas. Vem aqui comigo. Uma coisa que os rebeldes fazem é, eles se incomodam com alguém que está investido de autoridade. Como eles se incomodam com isso, eles querem colocar na mesa a discussão que todos são iguais. Mas eu te pergunto, e porventura o líder está falando que as pessoas não são iguais? Por que você está falando? É porque na realidade o rebelde, ele acha que ser líder não é ser igual. E o que ele tem no coração é o desejo de estar no lugar do líder. Porque na realidade, o discurso que ele está usando como muleta, na realidade é aquilo que ele quer viver para a vida dele. Ele quer ser maior que os outros, e ele tem medo de que alguém está sendo, então ele defende a igualdade do povo. Porque hora nenhuma você está vendo por parte da liderança o questionamento que não existe a igualdade da santidade no meio do povo. Mas o rebelde está aqui, todo mundo não é santo? Nananã, uai, e quem está falando que não é? Quem disse que não é? Toma muito cuidado, quando você sempre quer se colocar naquela posição de dar diagnóstico sobre todo mundo. Toma cuidado. Deixa eu dizer algo para você, que na realidade eu vou falar daqui a pouquinho. É porque é o capítulo 17, você acha que eu ia terminar um culto de ceia só falando disso? Não, eu falei, eu vou ter que meter o 17 na mesma palavra. Antes de eu falar o que eu queria falar, irmãos, você percebe aqui que é uma rebeldia de líderes. Eu vou ler só dos versos 8 a 11 rapidinho. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fazer chegar, Coré, e a todos os irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo junto estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele. O grupo de Coré não estava satisfeito, irmãos, eles queriam uma posição mais elevada. Em outras palavras, por que Arão, que é o sacerdote? Você percebe que o questionamento vem de um levita. Em outras palavras, Arão é levita, eu sou levita também, por que Arão e não eu? O questionamento do rebelde sempre é, por que é o outro e não eu? Se você perceber, o centro do coração do rebelde é ele mesmo. Ele é o injustiçado, ele é o não favorecido, ele é o machucado, ele está no centro, ele. Fizeram isso comigo, nananã e nananã. Quem está entendendo o raciocínio bíblico? E eles então disseram, basta, acabou, estamos cansados disso. E aí, nisso, irmãos, eles foram desrespeitosos, começaram com uma honestidade, mas terminaram com desrespeito. Em outras palavras, sabe o que é engraçado? O fato de todos serem iguais, quer dizer que não vai ter ordem na coisa? Quer dizer que não vai ter organização? Por exemplo, vamos falar da família. Deus investiu o homem como cabeça do lar, sim ou não? Quem está comigo aqui? As mulheres de Deus, diga amém. Os homens de Deus, diga amém. Aí eu te faço uma pergunta: isso quer dizer que o homem é mais importante do que a mulher? Isso é apenas uma função. Aí eu te pergunto uma coisa, por exemplo, os pais de plantão, já teve algum dia, no exercício da criação de filhos, que os seus filhos fizeram algumas perguntas, como do tipo de que, por que
a sua direção estava sendo colocada e não a vontade deles? Você sabe, as minhas filhas muitas vezes já fizeram essas perguntas. Mas por que é assim? E sabe o que eu respondo para elas? Porque eu sou o pai e você é a filha. Não sou eu que faço aquilo que você me pede para fazer, mas é você que faz aquilo que eu falo para você fazer. Que maldade, pastor! Eu tenho 31 anos de idade, ela tem 3, adivinha quem sabe o que é melhor para ela? Adivinha quem sabe? Porque, vamos lá, a minha motivação em alguma circunstância, de passar uma direção que é contrária ao desejo dela, é o amor e a proteção. Mas ela, pela sua infantilidade e imaturidade, não consegue enxergar o amor e a proteção, porque ela só consegue enxergar a sua vontade. A característica de um imaturo é que ele não enxerga mais nada, senão a sua própria vontade de fazer as coisas do seu próprio jeito. Aí ele não consegue enxergar o amor, ele não consegue enxergar a proteção, ele não consegue enxergar o cuidado, não, porque ele é apenas uma criança birrenta e mimada. Então olha aqui para mim, todos são iguais na família, todo mundo tem o mesmo valor, nenhuma pessoa é mais importante do que outra, mas tem ordem na casa, tem ordem na família. Os filhos obedecem aos pais, e não os pais obedecem aos filhos. Se você é pai, inclusive eu quero te dar um recado, que eu não dei aqui, antes da palavra, quando eu falei as coisas que nós vamos fazer, no mês de março, nós vamos dar um curso de criação de filhos aqui, que eu quero te contar uma coisa, você precisa de ser pai e mãe. Seu filho e sua filha não é o rei ou rainha da sua casa. Tem pai que cede o lugar para o menino sentar, porque o menino está chorando, bebezão. Onde você está com a cabeça? De porque ele está chorando, você faz a vontade dele, não a sua. Então você está atestando que você deseja criar uma pessoa mimada e birrenta, que acha que a vontade dela vai ser feita todas as vezes na vida que ela começar a chorar. O que você está fazendo é um desserviço para o seu próprio filho. Pastor, mas ele não para de chorar, que morra chorando. O morra não é literal, não, acorda ou vai chorar, 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 bingo, vai ter uma hora que vai cansar de chorar. Você sabia que crianças cansam de chorar? Porque ela vai chorar, 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 até a vontade dela ser feita, aí vai ter uma hora que ela vai descobrir que não foi. Quando ela descobrir que não foi, ela entendeu que, embora todos são iguais, tem ordem na casa. Deixa eu te contar uma coisa. Dentro da igreja, aprenda algo. Uma igreja orgânica não é uma igreja anárquica. Por quê? Nós não estamos aqui para construir organização. Nós estamos aqui para edificar um organismo. Mas ser orgânico não é o mesmo que ser anárquico. Você sabe que o engraçado é que no coração de todo rebelde, ele quer viver uma anarquia. Mas eu quero te dizer que a anarquia não funciona. E a liderança, ela é estabelecida por Deus. Então, toma muito cuidado em ignorar a autoridade. Toma cuidado. Você sabe, irmãos, isso é tão sério, eu quero finalizar falando sobre isso, o time de adoração pode subir. Deus, você sabe que eu estava contando, sabe quantas vezes o livro de Números registrou murmuração do povo contra Moisés, ou contra ele mesmo? Vocês estão comigo? O livro de Números registra por 10 vezes murmuração do povo contra a liderança.
contra qualquer murmuração do povo. Olha aqui para mim, porque as pessoas são imaturas, mas, sabe, infelizmente, né, a história está aqui, você vai ler, capítulo 16, o que acontece no capítulo 16? A terra abre, e Datã, Coré e Abirão, e esses 250 homens, todos foram, a terra abriu, todos caíram direto, enfim, está aí escrito, certo? Olha aqui para mim, o povo murmurou 10 vezes, e Deus foi longânimo, mas quando a liderança, na primeira vez, se levantou contra a autoridade estabelecida por Deus, Deus não aceitou. É por isso, que quem deseja ter uma posição de liderança, tem que entender uma coisa, que a coisa mais séria do mundo, é ser um líder. É por isso, que uma grande característica da maturidade, é que pessoas maduras, não buscam posição, pessoas maduras, não buscam reconhecimento, porque como diz, o grande tio Ben, tio do Peter Parker, na cena da sua morte, ele disse, grandes poderes, são acompanhados, de grandes responsabilidades, Uncle Ben. Você sabe por que que a terra abriu, e eles caíram diretamente no inferno? Porque a rebelião procede do Hades, como eu disse aqui anteriormente, rebeldia é coisa de Lúcifer, não é coisa de Deus. A rebeldia é contagiosa, porque, infelizmente, aquilo que estava no coração de 3 homens, foi capaz de contagiar o coração de outros 250. Mas olha aqui para mim, eu quero te falar uma coisa, Lúcifer, ele desejou ocupar a posição que era de outro, que era de quem? Cristo. Esse é o espírito de Lúcifer. O espírito de Lúcifer é querer ocupar a posição de outro. Agora eu vou te contar uma coisa, tem muita gente que acha que não é rebelde, porque acha que não quer ocupar a posição, mas se esquece que tem atitude, que embora você não queria literalmente a posição, mas às vezes de maneira intrínseca você quer os benefícios da posição mesmo sem tê-la. Não, eu não quero essa posição aí não, mas eu só queria que a minha opinião fosse a correta. Ué, porque lá na posição tem a responsabilidade, mas às vezes também tem o que é que um juiz faz? O juiz é o líder ali na corte, ele é o líder no tribunal, vão argumentar de um lado, vão argumentar do outro, mas vai ter uma hora que quando ele bater na mesa, acabou o assunto, porque ele é o líder daquela cena. Tem gente que fala, não, mas eu não quero a posição. Você não quer a posição, mas você quer impor o que você quer. Deixa eu te contar uma coisa, não queira impor o que você deseja, se você não é a pessoa que Deus colocou sobre o lugar onde você está, porque senão você está querendo assumir uma posição que não é a sua. Olha aqui para mim, eu quero te fazer uma pergunta, que esses dias, em oração, o Senhor ministrou algo no meu coração, e eu, de coração, quero dizer algo para você. Aconteceram alguns episódios, e eu precisei de discernir o que Deus estava fazendo, e eu percebi que Deus está querendo me entregar algumas coisas,
para poder ministrar, não só aqui na nossa igreja, mas eu quero ser uma voz da nossa geração sobre alguns assuntos. Eu quero poder ensinar sobre ser igreja, sobre a igreja local que tem sido tão atacada, tem sido tão difamada. Nós vivemos hoje uma geração de crentes que não querem a igreja local. E dentro da igreja local, a razão e a causa que as pessoas saem. Uma vez eu mostrei para você aqui no púlpito, talvez você não se lembre, que por exemplo, a maior parte das pessoas que saem de uma igreja local, não saem por causa da pregação. Aí eu citei para você que imagina, o irmãozinho está lá saindo, o pastor vai lá conversar com o irmãozinho, fala: ô irmãozinho, me perdoa, que dia que foi, aquela, sei lá, que eu falei? Não, pastor, preocupa não, por que você está saindo? Irmãos, presta atenção, só um parênteses, existem N motivos legítimos de pessoas saírem, eu não estou falando sobre isso, certo? Estou falando sobre motivos que não são. Aí, às vezes o pastor está lá achando que foi alguma coisa, sei lá, que ele falou, enfim, não sei, mas não, a maioria das vezes é o litígio entre irmãos, a briga entre irmãos, o litígio entre causas que estavam sendo almejadas, mas que não foram atendidas. Você está me entendendo? E aí uma coisa que o Espírito Santo falou comigo em oração, que eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Eu queria que você não respondesse em voz audível, mas que você fizesse uma reflexão no seu interior. Hoje eu tenho uma pergunta para você, e escuta o que eu estou te falando. Um dia eu vou fazer essa pergunta para a igreja brasileira. Se você perdesse o título que você possui, você ia continuar fazendo a mesma coisa que você faz? Se você perdesse o título que você tem aqui, imagina, vamos supor que tem um líder aqui na igreja, você perdeu o título, você é líder de alguma coisa, você perdeu o título. Aí eu te pergunto, você ia continuar servindo nessa coisa, debaixo de outra pessoa? Você serve no que você serve por causa do título que você tem, ou por causa de um coração que Deus te deu? Tem gente que quando perde o título, fica triste, ou vai embora. Então, se você se entristeceu, ou se você teve alguma atitude de fazer alguma coisa, seu coração estava no título. Mas se algum dia você perdesse o seu título, e você continuasse servindo, fazendo a mesma coisa, debaixo de alguém que tem o título que antes era seu, aí eu quero te contar uma coisa, aí você tem o Espírito de Cristo, que abriu mão da glória, que se esvaziou, e a sua única preocupação foi ser um servo obediente. A última coisa que eu gostaria de te dizer é que o capítulo 17 é a história daqueles que são escolhidos por Deus. Você sabe por quê? Datã, Coré e Abirão decidiram perseguir Datã, Coré e Abirão decidiram perseguir a liderança de Arão. Pois então, no capítulo de número 17, Deus falou: eu vou mostrar para esse povo por que Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Deus vira para Moisés e fala: Moisés, eu quero que você chame aqui um líder de cada tribo, e eu quero que todos vocês venham até a minha presença. Moisés então convoca uma reunião com os príncipes de cada tribo. Você sabe o que Deus manda então? Deus manda que cada um deles tivessem com eles uma vara de amendoeira. Nada mais é do que um pedaço de pau arrancado de uma árvore. E aí você há de concordar comigo algo, que
Se um galho está conectado ao tronco, que por sua vez está conectado às raízes, se esse galho está conectado à árvore, esse galho está vivo. Agora, se você retira o galho da árvore, se você retira o galho do contato com o tronco, do contato com a raiz, esse galho está morto. E aí então, Deus manda que 12 galhos secos, 12 galhos mortos fossem entregues a cada um dos líderes de cada tribo. E aí Deus vira para Moisés e direciona então que todos eles fossem para suas casas, e que colocassem esse galho lá na sua casa, na porta da sua casa, deixasse esse galho de qualquer maneira, e que no outro dia eles voltassem com o galho. Você sabe o que aconteceu? De uma maneira miraculosa, quando eles retornaram para o encontro dos 12 príncipes das 12 tribos, todos os galhos de todos os 11 estavam da mesma maneira, mas a vara de Arão tinha florescido, a vara de Arão deu fruto, estando fora da árvore, estando desconectada da árvore. Por que eu estou dizendo isso? Porque é impossível. Mas Deus estava passando uma mensagem para aqueles 11: vocês não precisam de se rebelar e perguntar por que Arão. Vocês só precisariam ter me perguntado, e eu teria respondido para vocês: Arão é o líder porque eu escolhi. Porque Deus não precisa de prestar conta para a humanidade, porque eu quero te contar que Deus não é o seu servo, eu quero te contar que Deus não é o seu Papai Noel, eu quero te contar que você é filho de Deus, e filhos honram seus pais, filhos obedecem aos seus pais. Eu quero te contar que o pai é o líder, eu quero te contar que o pai é a autoridade, e eu quero te contar que o pai pode fazer aquilo que ele deseja fazer. Então Deus estava falando: Arão é o líder porque eu quis assim, e ponto final. Você sabe? Quero te contar uma coisa: pessoas que são escolhidas por Deus de uma maneira miraculosa, elas vão frutificar, e o fruto que elas derem é um fruto inconcebível aos olhos humanos. Por isso eu quero te fazer um convite hoje. Quando você for ceiar, você só vai pedir uma coisa para Deus, vai falar: Senhor, eu não quero o que é de outro, eu não quero o que não é meu, eu só quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver, eu só quero desejar aquilo que o Senhor decidiu me dar. Porque se você se colocar na posição de apenas viver o que Deus te escolheu para viver, você vai ter a vida de Arão. Sabe o que é a vida de Arão? É a vida da ressurreição. Eu era apenas um galho seco, eu era apenas uma vara morta, eu não tinha nada, não havia beleza alguma em mim. Mas se eu tenho alguma coisa, simplesmente é porque pela graça de Deus eu recebi. Deixa eu contar uma coisa. O tempo se passou, e aonde que essa vara de Arão foi parar? Aonde que essa vara de Arão foi parar? Lá dentro da Arca da Aliança. A vara de Arão foi parar dentro da Arca da Aliança. Você sabe que de várias aplicações que nós poderíamos fazer a respeito dessa informação que eu te passei, eu quero tecer só um comentário. Se você é líder, assim como Arão era um líder na casa de Deus, você tem que viver dentro da Arca da Aliança. A nossa liderança tem que ser uma liderança espiritual. A nossa liderança tem que estar sempre na presença de Deus, porque a vara foi escolhida para estar dentro da Arca da Aliança. Fique em pé onde você está.